Graça e paz, meus amados. Espero que todos estejam gozando das bênçãos do Eterno nas vossas vidas. Aqui estamos juntos de novo para adorarmos a Deus, louvarmos ao Senhor mais uma vez. E tenho certeza que Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Hoje, como vocês puderam notar, está sendo um pouquinho diferente, tivemos que fazer uma gravação. Logo nós não estaremos aqui tendo os louvores costumeiros no início e no final, né? Mas já vamos direto para a palavra e ao final da palavra já vamos para a oração. Mas tenho certeza que o poder de Deus se manifestará em nossas vidas sem dúvida alguma, tá bom? Estamos aqui em contagem regressiva. Semana que vem estaremos juntos às 19 horas em nossa sede ali na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 955, às 19 horas. Estamos preparando tudo para que nós possamos realmente fazer uma celebração ao Senhor, um culto maravilhoso ao Senhor, de maneira que a gente possa realmente tocar o coração de Deus, que nós possamos alegrar o Senhor com a nossa adoração. É um novo tempo, é um novo início, nada será igual foi antes. Estamos aí com muita coisa pela nossa frente que nem conseguimos imaginar no momento. Mas é imprescindível que nesse momento nós estejamos juntos para adorar, para buscar a Deus, para marcar esse novo tempo, para abençoar as nossas vidas, para consagrar as nossas vidas por um novo momento que Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas. Então, meu amado, se prepara. Domingo que vem vamos estar juntos lá, vamos adorar a Deus, vamos louvar, vamos cultuar, vamos ofertar. Prepara uma oferta de amor ao Senhor. Vamos realmente fazer algo que esteja marcando esse novo começo em nossas vidas. Vamos deixar uma marca para que a partir daqui as bênçãos do Senhor nos acompanhem de uma maneira maravilhosa. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Então vamos estar juntos e vamos celebrar de uma maneira maravilhosa esse culto de adoração a Deus juntos, depois de tanto tempo, tá? Então, não vá ali, se vou, porque muito tempo que eu não vou, eu vou. Não, vai realmente, sabe, Senhor, é um tempo diferente, é algo diferente. Então vá de forma diferente, se consagra, jejua, ora, pede, vai para entregar, vai para dar, vai para se oferecer. Porque quando você vai assim diante de Deus, certamente Deus responde com muita bênção na tua vida. Então é isso aí, meu amado. Se prepara a tua oferta, leva uma oferta de amor, uma oferta especial, Senhor, por esse novo tempo que está começando em nossas vidas. Deus tem muito para nós e quer também fazer muito através de nós. Por isso precisamos realmente decidir um marco nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Então contamos com isso. Lembrando que no próximo domingo nós não teremos escola bíblica dominical, nem presencial lá na igreja e nem online, tá? Nós não vamos ter. Nós vamos ocupar o tempo da manhã para prepararmos o tempo, tudo aquilo que a gente precisa, dar os retoques finais para que nós possamos ter então às 19 horas o nosso primeiro encontro presencial depois desse tempo todo de afastamento social aí que nós tivemos que viver. Tá bom? Então, Deus assim abençoando, nós estaremos lá. Não teremos escola dominical. Vai ser muito legal. Nós vamos ter tudo preparado lá para que tenha o máximo de proteção possível, né? Seguindo tudo aquilo que tem sido recomendado para que as igrejas sigam, a fim de que possam estar tendo os cultos presenciais. Tá bom? Inclusive, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vai ser bênção, tá? Vai ser tremendo. Pode ir tranquilo. Nós vamos estar tendo um tempo realmente abençoado por Deus, sem dúvida nenhuma, e de adoração assim maravilhosa ao Senhor, tá? Temos que fazer uma recomendação, sem dúvida alguma. Se você tem algum problema, alguma doença, algum problema de saúde que deixa a sua imunidade baixa, né? As chamadas morbidades, então é recomendado, a gente não pode proibir você de ir, mas nós recomendamos que você não esteja indo. Obviamente, se você estiver gripado ou com febre, você não poderá participar, né? É questão de lei. Inclusive, nós vamos ter a porta, o medidor é preciso, né? Para medir a temperatura e tudo mais. Mas, então, se você está enfermo, tem alguma morbidade,
a recomendação é fique em casa, tá bom? Assim como também os idosos, né, que já estão na melhor idade, a recomendação é para que fique em casa, né, para que evite aglomeração. Mas ressaltando, nós vamos manter todo o distanciamento, então a aglomeração não vai ocorrer. Mas a gente tem que fazer as recomendações que a lei nos demanda, né? Então a gente faz essa recomendação, não é proibido. Não estou dizendo que você que está acima dos 60 não pode frequentar os cultos. Não. Nós estamos apenas dando as recomendações que são necessárias, ok? Mas lá nós vamos manter todo o distanciamento, inclusive eu quero fazer uma recomendação a vocês, porque o que está acontecendo? Está tendo um relaxamento, né, desse distanciamento social, está havendo uma flexibilidade, porém a pandemia não acabou, o vírus está aí, está contaminando e está matando, inclusive matando gente gente conhecida, gente da família, gente de casa, gente que a gente ama demais, que a gente convive. Hoje, a realidade, na maioria dos lares, já não é mais uma questão de números, quantos a Covid matou, mas são nomes, são pessoas que nós conhecemos, pessoas do nosso relacionamento e muitas vezes da nossa família. Então a coisa é séria. Está havendo uma flexibilização, mas não significa que o Covid-19, que o novo coronavírus não está mais aí. Nós ainda vivemos em meio a uma pandemia. A curva está descendente, né? Já não está havendo tanta contaminação, tanto contágio, já não está havendo tanta morte, porém continua matando, continua contagiando. Então, meu amado, tome cuidado. Nós não podemos ter aglomeração, um ajuntamento muito grande de pessoas. Então, quando chegar, entra direto na igreja. Eu sei, você vai ver muita gente que há muito tempo você não vê. Não podemos estar abraçando. Não podemos estar osculando, beijando, não podemos estar apertando as mãos, não podemos estar em rodas ali à frente da igreja conversando. Dê um sorriso, cumprimente com um olhar, com aceno de cabeça, entre, procure o teu assento, obviamente com a sua família, você pode sentar no mesmo banco, né? Mas vai ter um distanciamento de um banco para o outro, para que ninguém de uma outra família fique próximo de você, menos de 1,5 metro de você, né? Assistiu o culto, adorou, louvamos a Deus, glorificamos a Deus. Na saída, tchau, tchau, Deus te abençoe, vai para o seu carro e vai para casa. Não fica na porta da igreja com grupinhos conversando, porque se isso acontecer, algum vizinho, alguma pessoa pode fazer uma ligação reclamando de que está havendo uma aglomeração de pessoas na igreja. E aí a igreja vai ser notificada, a igreja tem que ser multada, muitas vezes fechada. Então, meu amado, é um novo tempo, tá ok? Estamos apenas começando e nós precisamos da colaboração de todos, principalmente do nosso povo que se diz ser o povo de Deus, um povo cristão que tem que ser exemplar, que tem que dar exemplo, tá bom? Mas então, domingo que vem, estaremos juntos para a honra e glória do Senhor, ali para adorar a Deus. Eu não vejo a hora de chegar esse tempo, esse momento, para que juntos nós possamos fazer essa adoração depois de tanto tempo distanciados. Fazendo, né, online, mantendo comunhão através do WhatsApp, alguns, né, a gente conseguiu ver durante essa pandemia, ainda que de maneira rápida, mas agora podemos estar ali, e se tudo correr bem, se nós fizermos a nossa parte, logo, logo, essa flexibilização vai aumentar mais e, quem sabe, possamos, num tempo mais breve do que a gente pode imaginar, estarmos novamente juntos, sem ter que tomar todas essas medidas que temos que tomar nos dias atuais, né? Tá bom? Mas vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero ser assim, bem curto e objetivo, tá? Eu não vou colocar aqui um tema para falar sobre aquele assunto tal. Na realidade, o tema, eu fiquei pensando, né? Porque eu estava montando a mensagem e falando com Deus, aquilo que Deus estava colocando no meu coração, enfim. E eu não tinha um título para essa mensagem, porque na realidade eu quero colocar algumas coisas que têm me inquietado, né? Hoje eu quero fazer hoje a mensagem vai ser bem diferente de tudo que tu já ouviu, né? Ou a minha forma de pregar e ensinar. Mas eu quero falar de algumas inquietações do meu coração.
Então, eu coloquei como título Desconfortos do Coração de um Pastor. Desconfortos do coração de um pastor. Porque são coisas que mexem com o meu interior. São coisas que não têm me deixado muito confortável, muito alegre, né? Veja bem, nós vivemos num mundo onde o que conta é estar na moda. Hoje você não pode ser antiquado, você não pode ser ultrapassado, você tem que estar na moda. Hoje o que eu vi no YouTube, o que aquele influenciador falou, está fazendo, está vestindo, está dizendo, isso é o que eu vou fazer no momento. Hoje as pessoas estão seguindo assim, tá? Ser atual, ser contemporâneo, é fazer o que todo mundo faz. Não é ser diferente, é fazer o que todo mundo faz. Então essas coisas têm me preocupado. E para variar, a igreja, que deveria ser aquela que molda o mundo, acaba sendo moldada pelo mundo, né? Aliás, por décadas eu tenho visto isso. Um mundo influenciando mais a igreja do que a igreja influenciando o dia a dia do mundo. Tanto que, veja bem, tudo gira hoje em torno do conforto do ser humano. O ser humano não pode sair da sua zona de conforto. Inclusive, até para estar na igreja, ele tem que ser tudo preparado para que ele tenha conforto. Se ele chegar e falar, nossa, eu fui muito recebido, a igreja é muito boa, as instalações estão maravilhosas e tal, ou um lugar maravilhoso para estar com a minha família. É assim. Você vai ao culto não para prestar uma oração, não para dar a Deus. Você vai no culto para receber. Essa que é a realidade. Não que nós não precisemos, né, receber de Deus, lógico que há essa necessidade. E Deus sabe disso. E é interessante que no culto nós vamos para adorar, e esse ser adorado nos agracia com bênçãos, isso sem dúvida alguma. Mas veja só, tudo tem girado em torno do bem-estar da plateia, né? O conforto. Olha, tem que estar tudo muito bem. Tá muito calor. Tem que ventilar. O ventilador desmancha meu cabelo. Tem que ter sistema de ar-condicionado. Eu amo ar-condicionado. E se eu pudesse, eu colocava ar-condicionado na igreja, sem dúvida alguma. Não temos condições para isso no momento. Até porque gordinho sofre demais. Você não sabe quanto tem sofrido no estúdio aqui, fazendo gravações com luzes em cima e tal. Não é fácil, não. Mas a questão é que pensamos mais no conforto do que na adoração que vamos prestar a Deus. A música tem que ser de qualidade. Os músicos têm que ser excelentes. Inclusive o estilo de música, né, que tem agora tem que ser a música gospel. Hino, hino nem pensar. Hino é coisa do passado, é coisa que é quase que proibida nas igrejas, né? Salas especiais para crianças. Inclusive, um dia eu estava assistindo um culto pela televisão, né, um canal lá, determinada igreja fazendo um culto lá, e eu estava assistindo para, enfim, olhar ali e ver a mensagem e tudo mais, ouvir a mensagem. E durante a chamada, quando eles começam a falar da igreja, caramba, sabe, em vez de falar, vem aqui adorar, porque Jesus, porque Deus, porque o Espírito Santo, sabe como era a chamada? Olha, nossa igreja tem um estacionamento maravilhoso. Temos manobrista para o seu carro. Temos professores especializados para cuidar dos seus filhos durante o culto. Nós temos ar-condicionado, nós temos cadeira, nós temos acomodações, nós temos... Meu Deus do céu, será que era isso que Jesus tinha em mente quando ele pensou igreja? Sermões. Sermões agora não pode ser mais chamado de sermão. É cut. É chique o negócio, né? Cut. Não é mais sermão, né? Agora eu estou ensinando, né? Passando as minhas técnicas para a pessoa. Acabei de ver a chamada, eu não vou colocar nomes aqui, mas de um pastor muito conhecido, televisivo, dizendo que vai passar em 7 dias 20 anos de vida. Interessante que Jesus levou 3 anos para trabalhar os discípulos, para depois ele subir e então a igreja começar a sua obra.
E esse pastor está dizendo que em 7 dias ele passa 20 anos de experiência. Triste. E tudo isso tem me irritado muito. Essas coisas, sabe, tem me entristecido, tem me incomodado. Principalmente o fato de que algumas expressões tão comumente usadas a vida inteira parece que não podem mais ser usadas, tá fora de moda, ou até mesmo proibida, né? E eu quero falar, por isso que eu estou falando que o tema é desconforto no coração de um pastor. Porque eu quero falar pelo menos 3, tem muita coisa aí, mas 3 expressões aí que a gente não pode falar mais. Não pode. Caio de mão não pode falar isso, vão te ridicularizar. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para a primeira. Crente. A palavra que não se pode mais usar, eu sou crente. Né? Eu sou crente. Não pode falar mais. Né? Agora, gostem ou não gostem dessa expressão, eu sou crente, ponto e acabou. Eu aqui, pastor André da Igreja Batista, ali, Jardim Maria do Carmo, Ministério Nova Geração de Adoradores, NGA. Eu sou crente. Parece que as pessoas não falam mais isso, têm medo de falar isso. Isso soa mal. Isso soa mal. Mas isso é uma realidade, eu sou crente, ponto e acabou. E por que eu vou fugir disso? Eu me lembro da primeira vez que me chamaram de crente. Eu era criança ainda, garoto. Na época de ginásio, na minha época tinha essas coisas, na época de ginásio. E eu tinha ido assistir o culto de uma família que morava em frente à minha casa, no bairro que eu morava, na rua que eu morava, eles eram crentes. A minha família toda não, ninguém na minha casa era crente. E eles nos convidaram para a amizade toda que a gente via brincando ali embaixo e tal, brincando e tal. E diga-se passagem que eu era apaixonado pela menina. Né? Eu era apaixonado, aquele negócio do primeiro amor, né? Da primeira paixão, né? E lógico, eu não ia perder a oportunidade de estar com ela de jeito nenhum. E lá fomos nós um domingo para a igreja, né? E daí quando nós voltamos, eu estava lá na sala de aula, eu comentei com um amigo, e eu me lembro que estava começando aquele ano letivo, e a professora estava apresentando os alunos. E quando apresentou os alunos, entre as perguntas que foram feitas, falaram sobre a religião. E quando falou sobre a religião, antes de eu abrir a boca, o coleguinha com quem eu tinha compartilhado que eu tinha na igreja gritou: "Ele é crente, professora!" E eu morri de vergonha, porque naquele tempo ser crente não era uma coisa, né? Olha, tinha-se uma visão muito errônea, muito negativa, muito pejorativa, né? Do evangélico, do crente. E eu me lembro que eu tive vergonha, né? Mas eu não tinha rendido minha vida para Jesus, eu tinha simplesmente ido com uma família assistir um culto, eu nem sabia o que era culto, o que era igreja, eu queria ir mesmo na bagunça, a gente estar junto ali, brincamos o tempo todo, né, que fomos para lá. Mas é interessante que hoje eu sei o que é, eu sei o que eu sou, e eu não me envergonho, nem tenho nenhuma dificuldade de dizer eu sou crente, e como eu já disse, ponto e acabou. Hoje parece que está proibido falar que é crente, né? E olha, eu estou falando do nosso meio, tá? Não vou nem falar do meio não evangélico, estou falando do nosso meio. Parece que no meio da igreja está proibida essa expressão, né? Agora mudou. Agora é evangélico. Agora é discípulo. Agora é cristão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas essas expressões estão 100% corretas. Discípulo é aquele que aprende com seu mestre, é o seguidor do seu mestre, é o talmidim, é aquele que está pisando nas pegadas do seu mestre. E nós somos discípulos de Jesus, e aqui na terra nós vivemos também debaixo de discipulado, um cobrindo a vida do outro. Tenho certeza disso e não tenho dificuldade nenhuma com isso, é uma expressão 100% correta, tá ok? Então, evangélico, sim, nós professamos a fé evangélica, a fé que vem a partir do Novo Testamento, não desprezando o Velho Testamento, porque para mim a Bíblia é uma só, né? Mas quando nos denominamos evangélicos, estamos falando, nós fazemos parte da fé evangélica, daquela que defende a palavra de Deus, como está ali na palavra de Deus, particularmente ali nos evangelhos, enfim, no Novo Testamento e tudo mais. Nós somos evangélicos, nós vivemos de acordo com os evangelhos. Maravilha! Cristão, sem dúvida alguma.
Cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Cristãos, pequenos Cristos. Ou seja, é aquele que é semelhante ao seu Senhor, que está imitando o seu mestre. Maravilha! E tem muita gente que não tinha nem como ser chamado de cristão, ainda que se diga cristão, né? Porque não é nem um pouco parecido com Jesus. Então, tudo isso é 100% certo, evangélico, discípulo, cristão. Agora eu pergunto, por que crente não? Por que eu posso dizer tudo isso e crente não? Ah, pastor, é porque crente até o diabo é, porque diz a palavra que o diabo crê em Deus. Agora, por que o diabo crê em Deus, eu não vou crer? O diabo também usou a palavra de Deus quando tentou Jesus. Ele citava a palavra e Jesus rebatia pela palavra. Então, se o diabo é um profundo conhecedor da palavra, logo eu não vou ler mais a palavra de Deus, porque o diabo lê. Ah, para com isso. Não é porque o diabo é crente que eu vou deixar de acreditar em Deus. Eu quero encerrar esse primeiro ponto aqui, que eu estou dizendo eu sou crente, com uma palavra de Jesus para Tomé. Tomé, entre os 12, era aquele, né, que, só creio se eu colocar o dedo aí nas tuas feridas, né? Depois da ressurreição de Jesus e tal, falando para ele, o mestre ressuscitou, e ele não botou fé não, ele falou, nada, rapaz, para com isso. E quando Jesus aparece, ele quer colocar lá o dedo lá, Jesus fala, vem aqui, né, encosta aqui, põe o dedo aqui e vê que sou eu mesmo, aquele que morreu lá na cruz, eu ressuscitei, cara. Então, Tomé é visto como o crente descrente, aquele cristão que crê, mas duvida, né? Olha o que Jesus disse para Tomé em João, capítulo 20, versículo 27. Jesus disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas seja crente. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Eu quero nesse momento informar a todos os senhores e senhoras que este pastor é um crente, tá ok? Sou discípulo, sou cristão, sou evangélico e sou crente, ok? Gostem ou não gostem disso, eu sou crente, não me envergonho por isso, digo isso, afirmo isso com toda a certeza e clareza que eu tenho na palavra de Deus. Sou crente, ponto e acabou. Segunda coisa que me incomoda, né, e que a gente quase não pode mais falar, eu já falei várias vezes aqui, é a expressão vou à igreja. Eu não posso mais usar isso, né? Não, porque a igreja somos nós. A igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Eu não posso usar a expressão eu vou à igreja, está errada. Meu amado, por favor, não venha querer ensinar o padre a rezar a missa, ok? Eu sei muito bem que a igreja é o corpo místico de Cristo aqui na Terra, ok? Eu sei que a igreja não é feita de tijolos e cimento, concreto. Ela é feita de gente, de corpo, de sangue, de carne. Eu sei disso. Tá ok? Eu sei que Paulo, quando ele escrevia, e está lá várias cartas de Paulo na igreja, a igreja de Tessalônica, eu sei que ele não estava se referindo a uma denominação, nem a um edifício, mas ele estava se referindo aos crentes daquela localidade, né? Aqueles que seguiam a Jesus ali naquela cidade e tudo mais, né? Eu sei que quando Jesus escreve lá as cartas, ou manda, né, que Pedro esteja lá escrevendo, né, para entregar às igrejas da Ásia, ele não está se referindo a templos, edifícios e sedes, mas sim aos cristãos que viviam ali e adoravam ao Senhor, enfim, eu sei tudo isso, cara. Então, não venha querer ensinar o padre a rezar a missa. O pastor não sabe o que significa a palavra igreja. Cara, 5 anos de faculdade de teologia e uma das áreas que a gente estuda é a eclesiologia. Então, meu amado, por favor, me poupe das suas informações. Eu sei que igreja, como eu já disse aqui, não é um monte de tijolos, mas é o corpo de Cristo. Não é uma organização
mas é um organismo. Sei, ok. Mas por que eu não posso mais falar igreja me referindo ao local de adoração onde eu vou com meus irmãos cultuar o Senhor? Por que eu não posso chamar de igreja local aquele lugar que eu frequento? Por que eu não posso dizer mais eu vou à igreja? Gente, eu me lembro, eu não vou citar aqui lugares e pessoas, mas estávamos eu, minha família, numa reunião evangélica em determinado lar, e conosco estava minha sogra. Não sei se minha sogra vai lembrar disso. E ali nas apresentações, isso, aquilo, né? Então, eu caminho na congrega. Eu estou ali com o corpo. Eu faço parte da família. Eu tô... Aí quando chegou ela falou, meu nome é tal, tal, tal. Eu sou da igreja. Quando ela falou isso, um grupo que estava assim do lado começou a rir. Um olhou para o outro como quem disse, igreja, olha que besteira que está falando. Igreja somos nós e tal. Aí eu olhei para minha esposa. Por pouco a gente não se levantou e se retirou daquele local. Gente, o fato de eu saber e compreender que igreja não é... Eu sei que a gente está lá adorando aquele lugar, nós saímos ali, é um prédio. Aquele lugar ali está cheio da presença de Deus, é santo no lugar, no momento em que os santos estão ali, cheios do Espírito Santo adorando e Deus se faz presente. Eu sei que igreja é a noiva de Cristo. Eu sei disso, filho. Mas por que eu não posso me referir àquele local como igreja? Que pecado eu estou cometendo nisso? Se eu não tenho noção, se eu estou achando que igreja é realmente aquela parte, olha aqui, meu Deus do céu, aqui eu não posso entrar de chinelo porque aqui é igreja. Aqui eu não posso entrar de bermuda porque aqui é igreja. Aí o negócio está meio complicado. Porque eu estou dizendo que o lugar é santo. Não, santo é quem está lá naquele lugar. E naquele momento que os santos estão reunidos ali, aquele local realmente está cheio da presença do Senhor, é um local diferenciado, não tenha dúvida alguma. Agora, se eu tenho toda a compreensão bíblica do que é igreja, por que eu não posso me referir, estou indo à igreja? Isso não muda a minha compreensão teológica do termo. Então, meu amado, só para não falar muito e fechar aqui esse segundo ponto, deixa eu te dizer uma coisa. Há mais de 30 anos eu vou à igreja. E enquanto Jesus não voltar ou não me levar, eu vou continuar indo à igreja, tá bom? E olha, antes de você ficar aí murmurando, lembre-se de tudo que eu falei. Eu sei a compreensão teológica, bíblica, cristocêntrica do que é igreja. E com toda essa minha compreensão, eu digo sem medo de errar que eu vou à igreja. E não me sinto culpado por isso. Só mais uma coisa para encerrar. Terceiro ponto aqui, desse nosso desabafo, colocando para fora os desconfortos do coração de um pastor. Eu quero dizer que eu participo de culto. Como que é, pastor? Eu participo de culto. A palavra culto significa homenagem. E é óbvio que essa homenagem, esse culto, ele não pode ser limitado a um local, a um momento na semana. Ou seja, se a minha adoração no domingo, na igreja, não for precedida de 6 dias de adoração constante, diária, na minha vida, aquela adoração é nula, é vã, é tola, é ineficiente. Eu estou adorando, mas não é uma adoração que sobe ao coração do Senhor. Porque o culto tem que ser um estilo de vida. A minha homenagem tem que ser diária. Mas existe um momento imprescindível na vida do cristão, em que ele tem que estar com seus irmãos ali numa adoração coletiva. Foi assim com a igreja chamada primitiva. Eles se reuniam semanalmente, eles se reuniam também durante a semana, de casa em casa, mas uma vez por semana eles estavam juntos. E me falta tempo aqui de explicar o porquê que esses irmãos começam a se reunir no primeiro dia da semana e não mais
nas sinagogas ou nos templos, né, principalmente nos templos, mas me falta tempo agora, não vou entrar aqui e ficar discutindo doutrina com você. Mas enfim, eu sei que essa adoração tem que existir em todo momento, em todos os dias da minha vida, mas é imprescindível que em um dia da semana eu esteja junto com meus irmãos, com amigos, com convidados, com quem queira vir, com quem queira esteja junto, para que juntos nós possamos cultuar a Deus. Possamos prestar um culto. E diga-se de passagem, que quem estabeleceu esse negócio de ter um culto foi o próprio Deus. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Você vai ver Deus, a partir de Moisés, estabelecendo regras e dizendo como ele deveria ser adorado. Estabelecendo regras para que se prestasse um culto coletivo, onde a nação toda estivesse diante dele cultuando. E isso você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, e isso acontece até hoje. Salmo 133 fala sobre a importância disso, como é bom, como é importante, como é agradável ao Senhor os irmãos reunidos, viverem unidos, irmãos. Eu sei que está falando de um estilo de vida do dia a dia, mas também está falando de um local, porque diz ali o Senhor ordena a bênção. E onde ele ordena a bênção, não é na barba de Arão, nem no monte que está caindo lá o orvalho do irmão, não. É na comunhão dos irmãos. Na comunhão ele ordena a bênção. Essa comunhão, para juntos adorarmos, e que denominamos culto, é importantíssima. Mas caiu de moda. Eu não posso mais falar a palavra culto. Agora você chega assim nas igrejas, está lá os horários, não está assim horário de culto. Está lá, celebração da família. Olha que bonito. Né? Você vai lá, está assim, encontro com Deus às tais horas. E por aí vai. Não se diz mais no culto, vou ao culto, olha, culto tal hora. Não, culto não pega bem. Celebração da família, encontro da família. Olha, é errado falar celebração da família, culto da família, não é. Tudo isso, como eu já disse, também é 100% correto. Mas por que eu não posso dizer mais culto a Deus? Por que eu não posso mais falar para você, vamos ao culto? Gente, se nós temos a compreensão, eu não estou aqui defendendo a ignorância, mas se nós temos a compreensão exata do que é culto, e se verdadeiramente cultuamos a Deus todos os dias da semana, por que eu não posso dizer de determinado dia da semana que eu vou lá com meus irmãos prestar um culto a Deus? Vamos ao culto. Meus amados, eu quero fechar aqui minhas palavras, depois desse mais desabafo do que um sermão, mas serve para você refletir também. Para a gente passar a régua aqui, talvez alguém esteja dizendo assim, mas pastor, calma aí pastor, hoje os tempos são outros. Certamente, os tempos são outros. Hoje as pessoas gostam de novidade, de coisas diferentes. Não que o crente não tenha, o crente tem que andar em novidade de vida, mas a gente quer coisa diferente, tem que fazer coisa diferente. E é um inventando coisa mais que o outro. Uma vez eu me deparei com um indivíduo lá que orava e derrubava todo mundo. E tinha alguns discípulos que caminhavam comigo e que queriam saber a minha posição. Então nós marcamos uma reunião, esse pastor foi, e eu fui também com a minha família, enfim. E ficamos ali, a reunião numa sala, vai, conversa. De repente, ele começa a tocar violão, começa a adorar. E aí ele começou a orar por cada um e as pessoas começaram a cair, e chorar, e estribuchar. E eu fui vendo tudo aquilo acontecendo. E daí ele foi. Quando chegou em mim, ele foi orando. Eu estava em pé, em frente à cadeira, eu tinha me levantado. Ele foi tirando meu ponto de equilíbrio e eu caí sentado na cadeira. Aí todo mundo olhou para minha cara. O pastor caiu, porque se o pastor caiu, todo mundo... Então, quando terminou aquilo tudo, para não expor o pastor ali diante de todo mundo, eu pedi licença para o dono da casa, se eu podia usar o escritório dele, a biblioteca dele, para conversar com o pastor. Ele permitiu, eu entrei com o pastor e fui direto no assunto. Falei, meu querido, você sabe muito bem que o Espírito Santo não me derrubou, eu não caí no Espírito, coisa parecida. Você colocou a mão na minha cabeça, tirou meu ponto de equilíbrio, tinha uma cadeira atrás de mim e eu sentei.
Por que você está fazendo isso? E ele virou para mim e falou assim, sabe o que, André? Eu mesmo já estou cansado desse sinal. Estou cansado, sabe? Eu já estou pedindo para Deus uma manifestação nova. Mas é que o pessoal gosta, o pessoal quer, então a gente faz. Você está entendendo? Ele falou isso para mim, cara. Ele falou isso para mim. Então, eu faço porque as pessoas gostam, elas querem coisa diferente. Então vai lá no culto, tem palavra séria, tem palavra te desafiando a vida santa, a entregar a vida a Deus, a ser um servo e não um senhor, porque senhor é Deus e você é servo. Isso não encanta, mas você vai e faz um reteté, o povo ama. Então, pastor, hoje são tempos diferentes. As pessoas gostam de coisas diferentes. Sabe, você pode até me chamar de ultrapassado. Não tem problema. Pode me chamar. Até porque, por exemplo, eu acredito no amor. O amor hoje está ultrapassado. Tá? Eu acredito em Deus. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que ainda existe gente de bem. Eu acredito. Acredito sim. Eu sou que nem aquele professor de teologia que o aluno olhou na janela e disse assim, professor, tem uma vaca voando. E o professor correu olhar a vaca voadora. Aí todo mundo deu risada. Aí quando ele voltou decepcionado para a sala, os alunos falaram, pô, professor, francamente, acreditar que uma vaca está voando, professor? Ele falou, eu prefiro acreditar que uma vaca está voando do que você, como um cristão, estar mentindo. Eu sou desses ainda. Eu sou daqueles como o cantor Antônio Marcos, que discorda do computador. Eu sou um desses doidos. Então, você pode até me chamar de ultrapassado, não tem problema não. Mas você jamais poderá discordar da santa e inerrante palavra de Deus. Essa, o que diz é e ponto final. E eu quero encerrar com um trecho dessa palavra, que diz assim, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, ontem e eternamente. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, porque em meio a tantos modismos, nós continuamos com a tua palavra e crendo em ti. Sabemos, Senhor, que tu és um Deus que trabalha em novidade, traz coisas novas aos nossos corações. E eu sei que a vida de um cristão é uma vida realmente dinâmica, tremenda, sem mesmice. Eu só lamento, Senhor, que muitas, entre aspas, novidades venham para destruir coisas boas e santas que sempre existiram, que de repente parece que não podem existir mais. Eu te louvo, Senhor, porque tu tem me levado a tua palavra, que tem sido para mim a minha bússola, o meu norte, a minha orientação. É aquela que traça o juízo pelo qual eu tenho que medir a minha vida. E é firmado nessa palavra que eu quero continuar até a volta de Jesus, ou até o Senhor me levar para a glória. E que isso também esteja ocorrendo no coração de cada um que está me ouvindo nesse momento. Que teu amor entre ali. E que independente do que a moda diga, eles não se envergonhem de viver e defender a tua palavra, a vida de um servo de ti, Senhor. Sê conosco, tem misericórdia de nós e nos prepara para vivermos cada dia de acordo com a tua vontade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e seja sobre todo Israel de Deus espalhado por sobre a terra, desde agora até para sempre. Amém.